Fala aí galera X, estamos aqui de volta no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, você já me conhece aí anteriormente, a gente já trabalhou alguns assuntos. Estamos aqui hoje para iniciar com muito orgulho mais uma etapa do nosso projeto, que é o programa O X da Atualidade. O X da Atualidade vai ser uma série de aulas onde a gente vai estar trabalhando temáticas, que estão relacionadas ao cotidiano, últimos assuntos aí que tem batido da mídia em relação à política, à economia, à geopolítica internacional, às relações internacionais. Teremos também algumas aulas relacionadas às questões das ciências, os professores de biologia. Estaremos todos imbuídos aí para tentar agregar conteúdo para vocês poderem criar mais argumentação na sua redação, também poderem se destacar mais nas provas discursivas. Tudo isso tende a valorizar o nosso trabalho e melhorar a qualidade do serviço que a gente está prestando para vocês. Queria agradecer, estamos com 1.500 likes no Facebook, conseguimos essa marca muito expressiva, um mês e pouquinho, o que mostra aí que a coisa está dando resultado e aguardem muito mais aí pela frente, pessoal. Gente, estamos hoje aí com uma temática muito legal para a gente poder estar discutindo algumas coisas, que são os gargalos do crescimento econômico brasileiro. Gente, o que é um gargalo? Você pensa numa garrafa. O gargalo é a parte por onde o líquido tem mais dificuldade de sair da garrafa. O que seria isso relacionado à economia? Seriam os pontos específicos da economia que trariam travas, dificuldades, criariam obstáculos para que o país pudesse crescer mais rapidamente. Estamos num mundo que cresce hoje numa margem de pouco mais de 3% ao ano, no momento saindo de uma recessão, de uma crise internacional. Aliás, dizer saindo é até um pouco complicado porque a Europa, por exemplo, está bem mergulhada nessa crise, mas a América Latina, ela apresenta até sinais de retomada, de respiro econômico. E por que o Brasil, que está entre as maiores economias do mundo, tratada como a sexta maior economia do mundo e que agora deve declinar diante dos últimos índices internacionais, por que o Brasil não consegue um crescimento mais expressivo, gente? Claro que a sua primeira vontade é fazer o quê? Pensar na China. Pessoal, primeira coisa para a gente poder se dar bem nessa aula, não compare o Brasil com a China. São modelos políticos diferentes, modelos econômicos diferentes, um histórico diferente. Na China existe um sistema ditatorial, podemos dizer assim, a democracia é muito limitada, o Partido Comunista Chinês, o PCC, tem um controle muito mais apertado dessa sociedade, rédeas muito mais apertadas. No Brasil, o país ele vem seguindo a cartilha neoliberalista, que já trabalhamos anteriormente aí em aulas, dos modelos econômicos, vários professores batendo em cima dessa tecla. Então, o regime é neoliberal. Não se deixe enganar. Mas tem o PT, o Lula da Bolsa Família. Galera, a cartilha neoliberal acaba prevalecendo e acaba direcionando, regulando as atitudes dos governos. E o Brasil, então, dentro desse cenário, ele tem como principal impasse justamente seu crescimento. Gente, chegamos a um momento onde aqui temos uma tentativa de apresentação num gráfico para vocês da evolução do crescimento brasileiro de 2000 para cá. Repare que eu botei o título aqui, PIBinho, que vem sendo aí a alcunha que a mídia tem dado à economia brasileira nos últimos meses, principalmente nessa última semana, na primeira semana do mês de março, onde as novas taxas, novas cotas de crescimento internacional vêm sendo apresentadas, e o Brasil chegou a ridículos 0,9% de crescimento, pessoal. Não foi nem 1%. Isso tem um cheirinho de estagnação. O que é estagnação? É quando a economia literalmente ela não cresce mais, ela se mantém estabilizada. Pessoal, economia estagnada é característica de países que já atingiram o seu ápice, a sua maturação econômica. O Brasil não chegou a esse ápice. O Brasil é sempre o país do futuro, Ele é sempre tratado aí como a estimativa de potência para o futuro. Ele foi cunhado, inclusive, em 2006 como parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e esse Szinho de South Africa, ou seja, África do Sul, ou seja, 5 países que seriam os vetores de crescimento do século XXI, e o Brasil com 0,9% vem sendo inclusive tratado pelos especialistas como carta fora do baralho do BRICS, pessoal. É claro que isso ainda não é uma estimativa definitiva, é claro que isso ainda requer uma análise nos próximos anos, mas como que pode, em um período tão curto, nós observarmos uma tendência de crescimento e agora uma tendência de estagnação? Olhando aqui para esse gráfico, reparamos que aqui no início, entre 2000
e 2002, tivemos ali o finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso. Lembramos que a década de 90 ela foi muito importante para o Brasil, para a sua estabilização econômica. O Brasil vinha de um período de inflação muito ativa, né, no período dos anos 80, chamada década perdida, né, onde chegamos a um ritmo de inflação mensal, insustentável. E os anos 90 trouxeram a possibilidade de quê? De estabilizar paridade cambial, retomada do consumo, retomada do acesso ao crédito, retomada ao crescimento econômico, obviamente pautado ainda em alíquotas muito baixas para o que se esperava. A Ásia já atingiu nesse momento patamares acima de 6, 7%, e o Brasil com 4,3% em 2000, chegando a 1,3% em 2001, e dando uma leve crescidinha em 2002. Reparem que em 2003, primeiro ano do governo Lula, o Brasil cresce 1,1%. Isso é muito comum em países que estão tendo uma transição política, né? A saída do PSDB e a entrada do PT trouxeram naquele momento uma discussão muito grande. O risco Brasil, né, que é um indicador, né, de risco para os investimentos internacionais, se elevou absurdamente. E somente depois que o Lula deixou bem claro que ele ia seguir a cartilha neoliberal, que ele ia manter a proposta política, é que você percebeu uma alta, já no segundo ano de mandato, de 5,7%. Lembre sempre que PIB é Produto Interno Bruto, e ele sempre é analisado em relação ao ano anterior. Ou seja, cresceu 5,7% em relação ao ano anterior. Depois um declínio, caindo para 3,2%, depois uma retomada de ápice, né? 4%, chegando a 6,1%, que foi a nossa segunda maior taxa de crescimento durante esse período aqui analisado, né? Em 2008, no ano onde a crise econômica nos Estados Unidos estoura, o Brasil cresceu 5,2% em relação a 2007. Claro, ainda baseado o quê? No ano anterior. Repare o seguinte, pessoal, o Brasil nos últimos anos vem diminuindo muito a sua dependência em relação à economia americana. Nós já tivemos mais de 60% das nossas exportações destinadas aos Estados Unidos. Hoje isso está bem abaixo de 40%, né? Chegando na faixa de 30% bem pouquinho. E você entende o quê? Que o Brasil hoje, mesmo com essa menor dependência da economia americana, um declínio da economia americana afeta o mundo como um todo. E por isso o Brasil em 2009 cresce 0%. Alguns falam em menos 0,3%, mas isso é desprezível. É apenas para dizer que o Brasil cresceu negativamente. Na verdade, o Brasil se manteve estável. Lembrem bem que nesse momento o governo recorreu a algumas estratégias, como o corte de IPI, né, para tentar estimular o crescimento. O próprio Lula afirmou que a crise no Brasil seria uma marolinha, né, onde, através de estímulos ao consumo, aquilo que não estava sendo exportado poderia ser parcialmente destinado para o mercado interno. Dessa forma você conseguiria manter pelo menos os patamares ali de abastecimento do mercado. As empresas ficariam satisfeitas nesse aspecto. Gente, 2010, o ano onde o Brasil atinge o seu auge de crescimento nesse período analisado, 7,5%, perdendo apenas nesse ano para a China. Foi a segunda maior taxa de crescimento do mundo no ano, que a China cresceu em torno de 8,9%, 9%, né? E o Brasil 7,5%. Isso dava ao Brasil uma projeção de expansão, de crescimento, de prosperidade, tanto que esse momento foi usado como um veículo de plataforma política para a eleição de quem? Da Dilma Rousseff, que nós sabemos que não primava muito pelo carisma, né, por ser uma política afável à população, mas com uma propaganda baseada em: o brasileiro tem mais geladeira, mais televisão, sala de jantar nova, mais automóveis. Você fez o brasileiro acreditar que estávamos numa vertente de crescimento. Na verdade, gente, isso se chama bolha. Bolha é o mesmo processo que você usa na economia americana. Eu rebaixo os juros e faço você consumir mais. E eu tenho a sensação de que a minha vida está melhor. Na verdade, a gente sabe que a coisa não é tão cor-de-rosa assim. A prova foi que em 2011 já tomamos um tapa na cara de realidade, com apenas 2,7%, chegando aos míseros 0,9% de crescimento em 2012. Gente, esse pibinho ele vai ser justificado por alguns elementos, alguns gargalos que a gente vai tentar analisar. Vem comigo, pessoal. Olha só. Aqui podemos perceber um primeiro elemento que é muito utilizado para a análise do crescimento de um país. É o chamado custo país, que obviamente no Brasil vai ser chamado de custo Brasil. Custo país e custo Brasil é apenas a aplicação desse conceito na nossa realidade. Como eu falei, aqui é um conjunto de elementos que vão ser considerados
para que você avalie os custos que uma empresa vai obter dentro daquela economia. Então, uma empresa internacional quer fazer investimento produtivo no Brasil. Lembra, o professor José Luiz diferenciou com você? Capital especulativo, smart money e capital produtivo. No Brasil, o capital produtivo, que é o que gera empregos, que é o que produz diretamente dinheiro na economia, ele vai depender dos investimentos internos e externos. Fatores como transporte, carga tributária, energia, disponibilidade de mão de obra, a legislação, são exemplos de fatores que são considerados para essas empresas. Gente, lembre, estamos no momento de descentralização industrial e empresarial. Lembra disso? A Europa está passando por déficit de emprego. Por quê, pessoal? Porque os empregos desapareceram? Não, porque os empregos estão na Ásia. Por que as Filipinas apresentam um crescimento vertiginoso? Por que a Indonésia vem se tornando expoente? Gente, até o Chile e o Peru estão dando porrada no Brasil na economia. O Peru vem sendo tratado como um vetor de crescimento. Gente, podemos ser excluídos dos BRICS para dar acesso ao Chile, gente. Por quê? Foram países que conseguiram reunir elementos vantajosos, ou seja, reduziram o seu custo do país e trouxeram para si o quê? Investimentos produtivos. Resultado, gera emprego. Resultado, tem os salários. Resultado, tem o consumo. O consumo depende dos salários. E os salários dependem dos empregos. Ah, Thiago, mas no Brasil o desemprego é muito baixo. Temos desemprego na casa de 5%. A Espanha que está brava, 25% de desemprego. Então como é que você explica essa situação? Gente, quase metade dos empregos do Brasil estão ligados ao setor informal. É o subassalariamento, é o subemprego, é uma renda que oscila, é uma renda que não tem uma regularidade. A disponibilidade de crédito para os informais é mais complicado. E olha que o Brasil flexibiliza bastante. Você tem um setor que até libera crédito com mais facilidade nos últimos anos. Então esses elementos, pessoal, fazem com que o Brasil tenha um custo país muito alto, transportes pesados, impostos pesados, a gente vai falar tudo disso nessa aula de hoje. E tem um fator que tem que ser considerado também em relação ao país. Gente, pegando os países envolvidos, as taxas de juros são baixíssimas. Então eu vou comprar uma casa, eu financio em longo prazo, eu tenho disponibilidade de excedente de consumo. No Brasil, pessoal, nossa taxa de juros é de 7,13%. Isso é um dado fresquinho que a gente tirou no mês de março. Primeira semana do mês de março. É a média. Gente, temos que entender o seguinte. Essa taxa já foi acima de 10%. E o aluno fica meio bolado às vezes pelo seguinte. Por que eu coloco os juros mais altos ou mais baixos? Quem é que determina os juros? Gente, normalmente são os bancos centrais. No caso do Brasil, o nosso BC estabelece a famosíssima taxa Selic, que quando você vai assistir o telejornal, o cara cospe para você essa informação como se você já soubesse. E nós sabemos que isso não faz parte do nosso cotidiano. Taxa Selic, que é a taxa base, ela vai ter como objetivo favorecer o consumo através de créditos. Por que o crédito? Porque quem tem grana, pessoal, paga à vista. Você acha que o EIC faz financiamento, gente? A não ser de grandes bens de consumo, grandes equipamentos, mas isso com muitas vantagens porque as pessoas sabem que ele tem como pagar. Agora, quando você vai financiar sua geladeira, sua televisão, seu automóvel, os juros são pesados porque existe um temor pela inadimplência. Então o fácil, na verdade, você pagar o seu bem, o seu automóvel, antes mesmo desse automóvel estar quitado. O seu carnezinho, você já pagou o veículo para o banco antes de você terminar o carnê. Porque caso você não pague, obviamente, ele já teve um ressarcimento financeiro. Essa taxa Selic, então, pessoal, estabelecida, ela vai, no caso, representar também a taxa que é cobrada dos bancos quando eles adquirem moeda do Banco Central. Então o banco requer a moeda e ele paga qual taxa? A Selic. Quando ele vai prestar o dinheiro para você, pessoal, tu acha que ele cobra a Selic? É claro que não. Então olhar para essa taxa aqui não adianta de nada, porque você precisa primeiro saber qual é o lucro que o banco vai querer obter em relação ao seu consumo. Então quando você vê taxas de 11%, 12%, isso é o quê? A Selic mais a margem de lucro que o banco está obtendo. E é aí que você vai ter a determinação do seu crédito e do seu consumo. Só que repare o seguinte, pessoal, existe uma parada chamada inflação. Como que se define a inflação? Através das relações de oferta versus a procura. Amigos, a demanda hoje por produtos no Brasil é muito grande? Muito grande. O Brasil é um país consumista, as pessoas adquiriram o gosto pelo consumo
desde o nosso amigo Fernandão lá nos anos 90, onde a estabilidade econômica se tornou uma realidade. Logo, pessoal, sempre eu tenho a procura aquecida. Qual é a maneira que às vezes eu arrumo para diminuir, para frear essa procura? Aumentando os juros. Então, em alguns momentos, o governo usa de uma tática sórdida, uma tática covarde de elevar juros para que você procure menos e a inflação seja regulada. Tiago, fiquei com uma dúvida. Tu não falou da oferta. E a oferta? A oferta depende da produção. Produção depende do custo Brasil. Produção depende de oferta energética, mão de obra qualificada, infraestrutura, elementos que sabemos que o Brasil carece ainda de muitos investimentos.